todos nós. Saúde, principalmente. Estamos falando no momento, sobre cromoterapia, sobre a projeção cromoterápica, que pode ser tanto por meio de lâmpadas coloridas, como pela mente. Como pela mente já foi dado alguns exercícios que a gente deverá fazer, ou qualquer pessoa que esteja pretendendo continuar no estudo a respeito. Na projeção com as lâmpadas. Não esquecer de relacionar as distâncias para que possamos satisfazer a nossa lógica inconscientemente. Exemplo, uma projeção sobre a laringe especificamente deve ser bem menor do que uma projeção na corrente sanguínea, considerando também como fator de diferenciação a distância do percurso. Assim, os olhos, ouvidos, etc. poderão ser ainda relacionados na diferenciação aquelas partes consideradas mais pesadas na matéria orgânica, tais como rins, intestinos, etc., que sempre terão necessidade de exposições mais longas. A divisão do tratamento cromoterápico. Aqueles que estiverem interessados de levar avante essa tarefa, preste bem atenção, que eu vou explicar de uma maneira bem... E, aliás, o livro do Sr. René está muito bem explicado, muito fácil, muito entendível. E apenas nós devemos prestar atenção e segui-lo à íntegra. Por exemplo, tem pessoas que às vezes eu vejo, tá lendo, mas por que tem que fazer isso? Eu vou fazer diferente. Eu vou começar assim. Eu vou terminar daquele jeito. Não é. Se já foi estudado, mais do que visto. Tem a parte da espiritualidade aqui explicada, além dos trabalhos do seu René, da sua esposa. Tudo muito bem explicado. Então vamos fazer. Se estamos seguindo, vamos fazer direito. Nada de rebeldia, nada de querer pôr mais alguma coisa. Se demorar mais um pouco. Se não usar em vez de amarelo, não é por aí, gente. Tem que seguir conforme as recomendações. Então vejamos a divisão do tratamento que a gente deve seguir direitinho, passo a passo. Um tratamento cromoterápico divide-se tecnicamente em duas partes distintas. A primeira é fixa, comum em todos os tratamentos, e por isso denominada de básica. É dirigida à parte imaterial, mental, energética, do corpo físico. A outra, chamada de central, está relacionada com a problemática apresentada pelo paciente. É dirigida, portanto, à parte material, física e orgânica do ser. O básico. A parte básica, em princípio, sempre será composta do seguinte conjunto: passes magnéticos, verificação e ajuste dos chakras, azul na área e no sistema nervoso periférico, sistema nervoso central completo, doação de energia no sistema nervoso central. Este é um tratamento básico para os problemas puramente físicos, onde a parte energética e espiritual
só precisa ser reajustada sem maiores consequências. Quando o paciente traz problemática de ordem espiritual, caracterizadas por influências e sofrimentos maiores, a parte básica deverá ser aumentada no seu potencial energético. A esse básico chamaremos de básico completo e ficará assim constituído: passe magnético, ajuste dos corpos energéticos, ajuste de campos dos corpos todos, dos corpos, o perispírito, o duplo etérico. Eu tenho que especificar porque às vezes a pessoa fica pensando que corpo será que é. Ó, verificação e ajuste dos chakras, azul na aura e no sistema nervoso periférico. Os dois ficam aqui atrás, viu, gente? Começando aqui no cerebelo, vai até lá onde está o cóccix. O periférico, né? Depois a gente vai falar ao ponto, vou mostrar aqui, se der para mostrar as figuras, porque às vezes a pessoa não está se atualizando, né? Que seria esse sistema nervoso. Bom, doação de energia do sistema nervoso central, 5 segundos de rosa forte no plexo solar. Retirada com doação de energia em torno do coração, com mentalização de azul. Que faz assim, viu, gente? Ó, faz assim. Retirada com doação do coração. E depois mentaliza a cor azul. A gente olha e mentaliza um azul maravilhoso para o coração. Bom, como estamos lidando com medicina holística e com isso, laborando com processos espirituais, as patologias serão definidas sempre como de caráter físico ou espiritual, como determinantes da direção que o tratamento deverá tomar. Na presente colocação, estamos apenas dando ao paciente uma ideia de mecanismo, porque, como sabemos, a cromoterapia é uma medicina energética e espiritual e será trabalhada normalmente em 2 planos diferenciados. Parece complicado, mas não é. A separação das 2 divisões de tratamento pode ser apoiada para uma definição no seguinte raciocínio. Existe uma escala de valores a ser observado. Se compararmos o sofrimento imposto por um mal-estar estomacal com uma dor reumática, por exemplo. Da mesma forma, na comparação de uma cólica menstrual com uma dor ciática, ou então uma tosse comum com uma bronquite já instalada. Parece não existir dúvidas pelas evidentes diferenças dos níveis do sofrimento e até mesmo na extensão de cada uma deles, né? Tivéssemos de separar dentro dessa escala, por exemplo, os comparativos acima, todos os casos citados em primeiro lugar receberiam o básico e os demais o básico completo. O mais simples sendo atendidos com um trabalho mais superficial e os mais dolorosos com um trabalho de maior profundidade, por trazer sempre o desequilíbrio físico e espiritual. Gente, faz sentido. Vocês estão vendo? Quem já teve o problema da dor do ciático sabe muito bem o que está sendo. E uma dor menstrual, então, gente, não digo essa dor menstrualzinha que com um chazinho passa, não. Dores violentas, são violentas. E
não há quem aguente tal a dor que dá, às vezes nem com comprimido, nem com analgésico. Agora vocês calculam, a gente tem que avaliar numa hora dessa, no tratamento, uma dor imensa dessa, com uma dor assim de uma batida, de uma coisa passageira, né? Uma coisa mais que precisa ser tratada, mas não que a pessoa esteja sofrendo dor. E quando ela está sofrendo dor, ela fica nervosa, irritada, beça, e com isso mexe na sua parte espiritual. Ela fica desequilibrada de tanta dor que a pessoa passa. E com isso, a gente tem que verificar na hora que vai fazer o tratamento na pessoa. Ó, então eu vou mostrar aqui, espero que esteja bem legível. Ó, a primeira figura do lado de cá, gente, ó, essa, tá vendo? Vejam bem, olha, parece uma cauda equina, que é como é chamada, cauda equina. Olha o sistema nervoso, olha, estão vendo esse preto? A parte de trás da pessoa. Então, sistema nervoso central. Veja bem até onde ela vai, não vai até lá embaixo. Vai um pouquinho abaixo da cintura. Agora, essa do meio, gente, vocês estão vendo? É bem ramificada, vejam bem. Olha, no corpo inteirinho. É o B, é o sistema nervoso periférico. Só que na hora que a gente vai aplicar a lâmpada, a gente vai só até aqui, no cóccix, onde está o cóccix, lá embaixo, na coluna vertebral. E também começa no pescoço. A terceira aqui, gente, já foi falada, mas essa aqui a gente não faz aplicação, só se for mental. Mas a aplicação não se faz, que é o sistema nervoso, o autônomo. Então, diz, o conhecimento da figuração do sistema nervoso, principalmente o central e o periférico, é de capital importância na aplicação cromoterápica, pela relação que os mesmos têm com o processo espiritual e o mental psíquico do indivíduo. E esse autônomo é aquele que nós temos, gente, que nós não precisamos pensar que está sendo acontecido, por exemplo, a nossa digestão, a nossa circulação, né? Nós não precisamos pensar, nossa, agora eu vou fazer isso, nossa, meu sangue está circulando. São coisas, nossa, do nosso organismo que trabalha dia a dia até na hora do nosso desencarne, da nossa morte. Por vocês verem como é que é maravilhoso esses três que deveria ser falado. E ó, o sistema nervoso completo, verde, azul, rosa forte, e ó, saindo da coluna lombar até o encéfalo. Então, a gente aplica de baixo, o central, hein, gente? De baixo para cima, até no encéfalo. Aí sai fora. Sai fora. Dá uma saidinha fora. Aí volta a lâmpada. Embaixo, sobe até o encéfalo e sai para fora. Isso 3 vezes cada lâmpada. 3 vezes a verde, 3 vezes a azul e 3 vezes a rosa forte. Sempre assim, saindo de baixo para cima. Quando chega no encéfalo, dá um segundinho de parada e põe fora a cor. 3 vezes dá o tempo suficiente para fazer essa aplicação. Agora, já o periférico, ele começa até aqui e vai até mais ou menos onde eu falei para vocês. Para um pouco mais abaixo de onde começa o central. Mais abaixo, quase ali perto do cóccix.
né? Aí, não é para sair com a lâmpada para fora. Vocês começam no sistema, no encéfalo, desce, sobe, desce, sobe, 3 vezes também. E a cor azul, somente a cor azul. E para aqueles que tiverem problema de desequilíbrio, que quando vocês fizerem anamnese, vocês vão logo perceber que não se trata só um problema de saúde física. Então, com a lâmpada azul, faz essa situação aqui. Não encosta na cabeça e nem demore, né, ao passar aqui no cérebro. Então, são questões de segundos. E para aqui, mais ou menos bem longe, não perto, hein, gente? Mais ou menos longe, com a cor azul. Isso para quem estiver alguma perturbação que vocês notem, porque no conversar a gente já percebe. Aí sim, senão não se faz essa aplicação. Por quê? Estou falando que às vezes vem, vocês recebem lá, ou vocês vão ver as receitinhas, gente, e a receitinha fala, aplicação no periférico, aplicação no sistema nervoso central. Ele não vai falar, passa a lâmpada daqui, passa a lâmpada para lá. Então, já estou explicando para vocês já tomarem o rumo certo e conhecimento a esse respeito. Que vocês poderão, conforme falei, treinar em casa. Conforme eu treinei muito tempo, né? Não tem uma pessoa, não tem um sobrinho, um parente de boa vontade que queira por sentar alguns segundos para vocês treinarem. Pega a almofada, pega um travesseiro e faça de conta que tem uma pessoa ali. Assim que você aprende. Porque precisa ter uma parte prática, gente. Para a gente entender e guardar. Para não chegar na hora de aplicar, que é aí que vai ver. Nossa, onde será que tem que pôr essa lâmpada? Nossa, o sistema nervoso central, como é que é mesmo? Ah, agora que eu lembrei. Não é por aí. Quando vocês forem aplicar, vocês precisam ter uma ciência absoluta, gente. Não deixe nada duvidoso. E nem ficar, espera um pouquinho, tem que ver que lâmpada que é. De jeito nenhum. É a mesma coisa você ir no médico, o médico fala, a senhora está sentindo essa dor? Espera um pouquinho. Eu vou ver aqui nos meus apontamentos, no meu livro, né? Vocês estão vendo, é a mesma coisa. Levar tudo muito bem preparado. Se não sabe, não aplique nada. Se está com medo, se está duvidando, estude mais e aprenda mais. Portanto, quando o paciente não chegar sem apresentar maiores sofrimentos, o tratamento começará sempre com o básico, no qual será agregada a parte central, relacionada especificamente com a queixa, terminando com o azul geral, que, como sabemos, formará uma espécie de capa energética sobre as energias e luzes projetadas. Então, vocês já estão sabendo que aquele azul que a gente aplica é assim, como em varredura, na frente e atrás. É lógico que atrás vai até a cintura, porque a pessoa estará sentada. Então, vocês estão vendo aqui, formará uma espécie de capa energética sobre as energias que foram aplicadas no doente e as luzes projetadas. A finalidade é essa. Se o paciente trouxer problemas de dores e sofrimentos antigos, uma coisa crônica, tudo isso você vai ver, gente, ao fazer as perguntas para o doentinho. Senhora, dona, eu
Faz tempo que eu tô com esse problema, não tive tempo de ir no médico, agora tô vendo que tá piorando. E assim por diante. Você vai anotando, vai prestando bastante atenção. E se ele trouxer, então, esses problemas, que quer dizer que é crônico, que faz algum tempo, assim como também nas emergências que apareceu de repente, o tratamento será iniciado com básico completo, pela necessidade também de se atingir um pouco mais a parte espiritual do doente. Este é o entendimento que devemos ter para definir ou compor um tratamento nas duas direções, a física e a espiritual. A gente não só vê a parte do corpo, e sim na parte espiritual daquele nosso irmãozinho que está ali. Bom, a parte central vai ser explicada, mas há uma longa partinha que deverá ser mais demorada, então ficará para a próxima. E vocês não se preocupem, caros amigos, se vocês não entenderam, porque não é de uma hora para outra que se entende, né? Principalmente coisas que a gente nunca ouviu falar. E outra coisa, arrume então um livro de anatomia, né? Onde tem o corpo nosso, o corpo humano. Vocês vão sempre olhando, né? Aonde estão as glândulas, aonde que está, onde é o sistema nervoso periférico, por exemplo, e as glândulas, né? A parte da tireoide é muito vista. O timo, vocês têm que saber localizar, saber a função de cada um deles e prestar bem atenção para na hora. Bom, depois vocês fazendo treinamento, vocês olhem, né? Nossa, que lado que é mesmo o fígado? Para não dar fora na hora. Aí às vezes até o próprio dedo, mas o meu fígado não é aí. E é assim, por vice-versa. É um trabalho, gente, pode se dizer, que eu vou falar para vocês, para sempre. Não é, vocês não vão estudar. Se você que está interessado, nem pense que uma leiturinha só já baste. Você lê, passa uns dias, volta a ler, mesmo que você tenha uma boa memória, gente, uma boa memória, você vai precisar sempre. Nossa, esqueci completamente. De repente, dá um lapso, principalmente quando a gente vai ficando de mais idade, não tem como fazer nada. Não existe remédio, nem exercício para que a memória não suma, né? Então, estou falando que vocês vão ter que estar sempre lendo, sempre estudando, sempre. E não é porque nós estamos falando da cromoterapia do seu René que vocês vão ficar assim. Não, vou ficar nisso. Pode ler outros livros, existem outros livros também de cromoterapia, né? E outros que falam, olha, tal cor é isso, tal doença usa-se isso. Quanto mais conhecimentos a gente for angariando, melhor ainda. Mas, por agora, nós vamos parando, voltando na próxima vez, falando sobre a parte central, né? Já falamos do básico, o básico simples, o básico completo. Acho que deu para entender que o simples é quando a pessoa não tem problema nenhum espiritual, não está desequilibrada, apenas ela teve um mal-estar porque comeu no que não devia, ou então amanheceu em estado gripal de uma hora para outra, com essa mudança de tempo. Então não há necessidade de fazer aquele básico completo. E o completo é quando a pessoa, além do sofrimento físico que ela está tendo, a gente percebe que ela se encontra com problema espiritual também.
se encontra nervosa, irritada, desequilibrada. Então, até uma próxima vez, espero que o que tem sido falado tenha sido satisfatório para aquele que deseja estudar cromoterapia.